Olá, amigos do Esporte Debate. Estamos de volta aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, canal 17. Aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, olha só, o Esporte Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio bate o Coritiba e começa muito bem a Série B de 2018. A rotina de preparação do jovem Pedro Henrique para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Você vai ver ainda a preparação dos clubes maranhenses para a disputa da Série D do Brasileirão. E mais, uma entrevista exclusiva com o técnico do Motoclube de São Luís, Massinho Guerreiro. Ele fala sobre o título estadual 2018, contratações e expectativas para o restante da temporada. Olha só, gente, tudo isso e muito mais você encontra, é claro, aqui no Esporte Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate de hoje destacando a modalidade de Jiu-Jitsu. Você vai conhecer um pouco da vida do atleta Pedro Henrique. Ele vai disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. E olha só, o Pedro Henrique é um dos 4 atletas que participa de um importante projeto social. Ação social lutando por valores. Você vai entender um pouco da rotina deste atleta, do pensamento dele em relação ao esporte e, sobretudo, no objetivo que visa alcançar na disputa de competições nacionais como o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Onde alguns veem apenas degraus, outros fazem deles uma escada para conquistar sonhos. Isso se encaixa perfeitamente na vida do Pedro. A rotina é pesada. Era quase meio-dia de uma sexta-feira quando nós fomos encontrá-lo, ele chegando da escola. Pedro mora nas proximidades da Lagoa da Jansen e estuda no bairro São Francisco. O trajeto é feito de bicicleta. Ele tem pouco tempo, rápido troca de roupa e vai treinar. O jovem de 17 anos faz parte de um projeto social nesta academia. Aqui são oferecidas várias artes marciais. Atualmente são cerca de 100 alunos. Um dos professores e idealizador do projeto e conta como tudo começou. Então, foi muito interessante porque a gente pegou um dos pais dos garotos do projeto, ele era segurança de um barzinho em São Luís. Então, nós tivemos acesso a ele, através dele, colocando os filhos dele, conseguiu trazer os outros coleguinhas e aí foi iniciando o projeto. Nós fomos cadastrando cada vez mais crianças. Hoje nós temos quase 100 crianças cadastradas no nosso projeto aqui na academia. O professor diz também que o Pedro é um dos destaques do projeto. O Pedro é um dos destaques disciplinar e um dos destaques também tecnicamente. Ele é um garoto que se sobressai muito à frente de todos os outros pela sua dedicação. E é sempre assim, eles vão chegando a pé, de bicicleta e buscam na luta uma forma de reinserção na sociedade, um novo caminho na vida. São crianças, jovens e adolescentes aqui do entorno da Lagoa que participam desse projeto. Possibilidade de mudar de vida, de realizar sonhos, como o próprio Pedro me conta. Pretendo ser um grande faixa preta, né? Que esse é o sonho de todo mundo que começa na luta. Eu também creio que um dia eu posso ser campeão mundial, trazer muita alegria para meus pais, meus familiares, que acreditam muito em mim. Na casa do Pedro, a faixa tem um lugar sagrado e as medalhas se multiplicam. Agora, sabe de onde vem o interesse do Pedro pela luta? Do pai. Carlos é um fã das lutas. Em pouco tempo de conversa, ele me fala de Pride, Bellator, Jungle Fight, Anderson Silva, Chris Borg. Está por dentro de todo o universo das competições de luta. Orgulhoso, ele me mostra as conquistas do filho. Sempre foi ativo, né? Então o jiu-jitsu na vida de Pedro foi fundamental porque essa euforia que ele tinha de ser uma criança muito ativo, ele levou isso para dentro dos tatames. Foi canalizado para a luta. Exatamente. Hoje, eu sou suspeito para falar isso, mas ele é um garoto bem diferenciado nesse esporte que ele faz. Está enchendo a família de orgulho aí, o senhor está mostrando uma medalha, essa aqui é a mais importante, né? Essa aqui todas são importantes, mas essa aqui também tem um carinho especial, emblemática, né? mais emblemática, que foi conquistado no Grande Slam, que foi disputado agora no Rio de Janeiro, da etapa Abu Dhabi, né? E foi o primeiro maranhense a conquistar uma medalha de ouro numa competição de grande escalão como foi esse evento. Tá explicado porque o Pedro se tornou um lutador, né? Agora o jovem da Lagoa da Jansen e mais outros 4 alunos do projeto se preparam para o Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo e a expectativa é grande. Tô bem, tô treinando muito.
estou me alimentando bem. Vamos lá ver o que vai dar. O projeto social tem uma importância fundamental na vida desses jovens. Mostrar que subir os degraus da vida é uma tarefa árdua, mas ao mesmo tempo recompensadora. E que diga ao Pedro e suas medalhas. E vale muito a pena apostar no concurso deste jovem atleta maranhense, o Pedro Henrique, que vai para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, hein? Vou receber aqui o meu amigo Gregório Dantas, meu parceiro, companheiro de todas as lutas, batalhas no esporte. Tudo bem, Greg? Meu amigo, sempre. Estamos aqui, tudo bem, graças a Deus. Ô Greg, o Pedro Henrique merece muito apoio, né? É um atleta que tem se destacado aí, faz parte desse projeto social, ação social lutando por valores. Isso, né? Exatamente, Jurinho. Exatamente. A gente traz essa matéria aqui, o Joelso brilhantemente conduziu, né? Esse VT, é lá do nosso amigo Jânio, tá até aqui nos bastidores, Jurinho. O Jânio aqui tá aqui. Secretário. Ó. Secretário Jânio aqui. É o seguinte, Jurinho, esse Pedro Henrique aqui, na minha opinião, é um herói. O menino tem 17 anos, tem o pai, que é o Carlos Henrique, que é apaixonado, como nós podemos ver aí no VT, apaixonado por esporte, principalmente por lutas, artes marciais. E a gente tem que ressaltar, Jurinho, o trabalho realizado por esse projeto aqui, que é o projeto Ação Social Lutando por Valores. São mais de 100 alunos, 100 jovens, crianças, adolescentes que estão incluídos neste projeto, né, que está tirando a pessoa, tirando cidadãos, né, da marginalidade. Do caminho obscuro da vida. Isso, da marginalidade. Está tirando e está levando para o caminho do esportivo, que é o caminho da saúde, né, do lazer. E o esporte, Greg, ele é sempre um instrumento poderosíssimo de inclusão social, né? Exatamente. E é um balizador, né, de caminhos para a formação de cidadãos. Exatamente. Eu tenho a certeza que o caminho daqueles que ingressam pelo esporte é um caminho bem pavimentado, bem iluminado e de um horizonte à vista, né? É verdade. E na matéria a gente pôde observar, o menino, o Pedro Henrique, ele vai de bicicleta no treino, mora ali perto das mediações ali no São Francisco, vai de bicicleta pro treino, né? Passa por uma rotina e é totalmente fissurado no jiu-jitsu, no esporte, né? No esporte. A gente descobriu esse menino e esses personagens, né? Esse projeto, depois, Juliana, que a gente fez aquela matéria a respeito do Ilha Open, né, de jiu-jitsu, que a gente fez a semana retrasada, né, a matéria sobre o Ilha Open, e aí descobrimos algumas pessoas, assim, alguns personagens interessantes, né? Alguns atores do esporte, né? Alguns atores do esporte interessantes, claro, com a colaboração do Léo Gladys, que é o presidente da Federação Maranhense de Jiu-Jitsu. Teve aqui, a gente conversou, né, bateu um papo. Conversamos com ele, e também do Leonardo Leite, que é o professor, um dos professores desse projeto Ação Social Lutando por Valores. E que estão de parabéns, né, Greg? Estão muito, mas muito de parabéns. 4 atletas, Juninho, deste projeto se classificaram para o Campeonato Brasileiro em São Paulo. Então, está todo mundo de parabéns por esse trabalho de transformação social. É verdade, vale muito a pena. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o técnico campeão maranhense de 2018 pelo Motoclube, Marcinho Guerreiro. Segura aí, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte e Debate. Agora vamos falar do campeão maranhense de futebol 2018. O Motoclube de São Luís, o Papão do Norte, com muitas dificuldades fora de campo, mas dentro de campo teve uma equipe guerreira, comandado pelo Marcinho. E os guerreiros do Marcinho deram um título à nação rubro-negra de campeão maranhense de 2018. Você vai entender o que aconteceu nessa trajetória do Moto, as dificuldades, os obstáculos que foram ultrapassados pela comissão técnica e pelo grupo de jogadores. O repórter Joelson Braga conversou com o técnico Marcinho e ele faz algumas das declarações muito reveladoras da campanha e do momento até chegar ao título de 2018. É isso aí, Jurinha, e o Esporte em Debate desta semana começa em grande estilo. A gente tem o prazer de receber aqui o campeão Marcinho, treinador do Moto. Marcinho, seja bem-vindo e parabéns por essa conquista. Olha, obrigado, né? A gente vem de um título maranhense muito importante, com um grupo maravilhoso, onde era bastante questionado, a comissão técnica também. Mas, graças a Deus, Deus nos honrou no final do campeonato com o título. Agora é já pensar na Série D, porque também vai ser muito complicado.
Agora, Marcinho, fazendo uma retrospectiva, 2018 começou assim meio nebuloso para o motoclube, né? Várias questões aí, principalmente logo quando foi liberada a tabela, tinha 5 jogos em sequência para o moto, horários complicados, mas vocês conseguiram driblar toda essa adversidade. Como é que foi trabalhar isso, principalmente na cabeça dos jogadores? Olha, complicado, porque a gente sabia que vinha de um ano muito difícil, de 2017. Tinha uma tabela que não nos favorecia, jogava fora logo a estreia contra a Imperatriz, uma equipe muito forte. Todos pensavam que íamos perder, mas graças a Deus tivemos um empate fora de casa. Depois jogamos com o São José, depois um clássico contra o Sampaio. Mas graças a Deus tudo veio ocorrer muito bem, né? A gente conversou com os atletas, a gente sabia que ia ser um ano muito difícil, um primeiro semestre muito difícil. Além de não ter recurso, um time desacreditado, como eu falei, uma comissão desacreditada. Mas a gente trabalhou e trabalhamos muito, né? Principalmente dentro de campo e fora dele também, né? Até mesmo porque também eu passei 17 anos jogando futebol profissional e eu sei o linguajar do jogador e a gente conseguiu fazer isso, conseguimos trazer o grupo para a nossa comissão e graças a Deus deu tudo certo, né? O que mais a gente esperava era um título e esse título vem numa boa hora, até mesmo porque hoje você vai ter uma cota da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil para 2019, onde o moto pode se equilibrar e ter um bom ano de 2019, como está tendo um ano de 2018. Né? Dentro de campo a gente ganhamos o título, agora é pensar na Série D para subir também. Agora, Marcinho, até que ponto essa questão financeira atrapalha a parte dentro de campo dos jogadores? Como é trabalhar isso com esse grupo? Porque a gente sabe que eles são profissionais, eles precisam também, tem família, né, dessa questão financeira. Como é que vocês conseguiram driblar isso? E essa dificuldade serviu até de combustível para chegar no título? Com certeza. É muito fácil você ser gestor de pessoas com dinheiro. Sem dinheiro é mais difícil. Mas, graças a Deus, como eu falei, eu tive 17 anos de futebol profissional, fui jogador profissional, conheço o vestiário, conheço o linguajar do jogador. Conseguimos, como eu falei, trouxemos alguns jogadores que jogaram comigo, alguns amigos, né, que eu tenho no futebol, jogadores que precisavam aparecer no cenário nacional, no futebol maranhense, onde era desconhecido. E foram jogadores que vieram e vestiram a camisa do moto, e honraram a camisa do moto. Né? Espero que a torcida novamente faça o que fizeram agora no Campeonato Maranhense, nessa Série D, que venha nos apoiar, que venha incentivar esses jogadores que vão ficar aí, porque foi complicado você trabalhar, né, a parte tática e ainda trabalhar a cabeça de cada jogador individual. Então são 40 cabeças diferentes, mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria, até mesmo, né, para a gente conseguir levar até o final dessa competição com o título, e isso foi mais importante para o grupo do moto e para a torcida montense. Agora já se falava numa dispensa grande de vários jogadores do moto saindo, mas a gente já tem a certeza que um dos principais nomes desse elenco, o Val Barreto, vai ficar, né? Como é que vai ser a montagem desse time? O campeonato já começa agora aí, né? O moto está se representando nessa semana e o campeonato bem em cima. Como é que vai ser a montagem desse time? Vem gente de fora? Vai ser esse mesmo elenco? O que é que a torcida pode esperar? Olha, graças a Deus o Val também vai ficar, porque é um cara que veio para ajudar e ajudou muito. E é um cara que eu tenho maior respeito. E isso é bom, né, para a nossa equipe, porque é um grupo que a gente vai ter uma base já. Mas futebol muda muito rápido. Precisamos trazer, sim, 5, 6 jogadores. Né? A gente vai ver quem foi bem aproveitado ou não. Precisamos até mesmo para qualificar o grupo, porque uma Série D é diferente de um estadual. Mas eu com o Daniel Menezes, com a diretoria, estamos já em busca, já tem nomes apalavrados. E até domingo conseguir botar esses jogadores aqui em São Luís, porque no dia 22 a gente já tem uma estreia fora de casa. Agora também o moto vai ter aí uma grande competição regional, a Copa do Nordestão, né, 2019. É uma competição bastante importante que traz recursos para o moto. Dá para se montar uma grande equipe, então, para o ano que vem? A expectativa é boa. Com certeza, a gente dá para montar porque você tem uma cota muito boa, mas montar com os pés no chão, né? Porque a gente sabe como foi o ano de 2017, você tinha cotas e não souberam aproveitar. E o ano foi muito ruim, mas já passou, né? Agora a gente temos que pensar a Série D de 2018, pensar o ano de 2019, planejar isso, né? Planejar já, a diretoria tem que planejar, já pensar no ano de 2019, pensar nesse segundo semestre na Série D, até mesmo para o moto chegar bem no ano de 2019. Então a gente fica feliz, sim, com essas cotas onde ninguém acreditava.
e graças a Deus esse grupo conseguiu almejar essa situação, né, dessas cotas, uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste novamente, onde você pode ter renda, onde você pode pegar times do Nordeste maior, como Bahia, Vitória, Ceará. Então isso é muito importante, né? Ainda mais para o Moto, que teve um ano turbulento de 2017, um começo de ano de 2018 muito turbulento também, né? Vocês são sabedores disso, a torcida também, onde não tinha renda, onde não tinha recurso nenhum. Mas graças a Deus, como eu falei, esses jogadores honraram a camisa do Moto e nada mais do que justo, esse título veio para coroar esse grupo. Agora, Marcinho, você fala em dificuldades, teve algum momento assim que você chegou, tu carrega o nome de guerreiro, mas chegou um momento que tu chegou a baixar a cabeça e dizer, rapaz, não vai dar, a situação é complicada, é difícil. Chegou um momento assim mais crítico dentro dessa competição. Qual o momento que você traria pra gente aqui? Olha, sem dúvida, a gente que joga futebol, a gente que vive no futebol ainda mais nessa situação, porque tinha amigos que eu trouxe, né? Eu que consegui trazer, porque muitos jogadores não queriam vir para o Moto por conta da situação. A gente fica assim triste, né? Mas eu tenho uma esposa, tenho filho, tenho uma família que sempre está do meu lado e você não pode deixar transparecer isso para os seus comandados. Mas a gente teve hora que a gente desanimou, teve hora que a gente ficou triste, mas também a gente tem um Deus, né? Que esse é o maior de todos e sem ele você não consegue nada. Então a gente busca força em Deus, busca força na família, né? E até alguns jogadores são amigos nossos que estão fora do estádio, treinadores também, né? Como o Rui, como o Flávio, são treinadores que eu trabalhei, que fui auxiliar deles, então fui jogador dele, então são treinadores que já têm uma certa bagagem e nos dá uma experiência também, nos dá uma tranquilidade, e isso a gente conseguiu levar até o final do campeonato e conseguindo o título. Esse título também tem um sabor mais especial para você, porque além das dificuldades, é também seu primeiro título como treinador profissional. Você foi auxiliar de vários treinadores no Moto e tem uma relação também bastante grande com o Moto Clube. Você começou aos 20 anos lá jogando no Moto e encerrou a carreira no Moto e agora é o treinador do Moto. Isso aí fortaleceu também a questão da conquista? Com certeza, sem dúvida, né? Eu tenho, como eu sempre falo, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Moto, pela torcida do Moto, porque sempre me apoiaram, né? Alguns conselheiros que eu não posso citar nome, mas eles sabem quem são, porque tenho gratidão pela torcida, foi onde tudo começou, onde me projetou o futebol brasileiro. Então, nada mais do que justo a gente tá no Moto, tá lutando, né? Mesmo na dificuldade, se você for ver, nenhum treinador queria vir numa situação dessa, mas eu dei a cara para bater e consegui almejar esse título maranhense, que é um título que nunca vou esquecer, porque foi um título na garra, na raça, né, desse jogador, dessa comissão técnica, dessa diretoria, do Daniel Menezes, né? Também não posso deixar de fora o Célio, não posso deixar de fora o Natanael, a diretoria, porque foram guerreiros, né, como a gente frisou aqui, e esse título vai ficar na memória. Eu tive vários títulos no Moto como jogador, mas esse agora como treinador, por conta de toda a dificuldade, de toda a diversidade que a gente teve, esse vai ficar na memória para o resto da minha vida. Agora, só para encerrar, o hino do Moto diz que é um time surpreendente. Ele pode surpreender agora na Série D e pode fechar o ano aí com acesso para a Série C. Sem dúvida. O Moto é um time surpreendente, é um time de fibra e de garra. E isso dentro de campo, esse grupo aí que estava aí mostrou isso nessa competição, nesse estadual, tanto que ganhou o título. E agora é trabalhar e trabalhar muito. Temos uma semana inteira de cheia aí para a gente trabalhar. O importante é que vamos dar uma continuidade nesse grupo, uma base, até mesmo porque o jogo é fora, então a gente já tem um grupo na mão, esses jogadores sabem como eu assimilar o meu trabalho, a gente tem um esquema de jogo, uma plataforma de jogo, até mesmo para ter tranquilidade para esses jogadores, então todos entenderem. Então é agora ter tranquilidade, trabalhar para estrear bem no domingo. Assim, obrigado, parabéns e boa sorte para você na temporada, no restante dessa temporada. Você vê que o Marcinho falou em toda a dificuldade, né, que teve. Para nós que fazemos a imprensa do Maranhão, nenhuma novidade em relação a isso. Não foi surpresa pela questão do orçamento, de um planejamento orçamentário que foi quebrado, que não existiu. A diretoria do Moto esperava um dinheiro que demorou a sair, esperava mais orçamentos em termos de patrocínio, que não aconteceu. E dentro de campo, esses jogadores, comandados pelo Marcinho Guerreiro, foram brilhantes, né? Julinho, eu queria parabenizar o Marcinho Guerreiro, né, por esta campanha do Moto Clube. Eu gosto de separar a campanha do Moto Clube em dois pontos marcantes, né? Primeiro, o Marcinho Guerreiro e os jogadores, né?
todos lá foram guerreiros, como o próprio Marcinho é, e foi dentro de campo, um verdadeiro guerreiro ali, aquele volante de marcação ali, né, Juliano? Não deixava ninguém passar. E o outro ponto é a diretoria do Motoclube de São Luís. A diretoria, na minha opinião, pecou, e nós que somos da mídia esportiva, sabemos que a diretoria errou demais. Errou no planejamento, errou na parte orçamentária, porque esperava uma coisa que não aconteceu. Isso. Prometeu salários, premiações aos jogadores que não tinha condição nenhuma de cumprir. Mas cometeu alguns erros que viraram até acertos, né? Sim. Como é que é isso, Juracy? Quer dizer, levaram mesmo o time sem ter condição para fazer uma pré-temporada. E isso foi um divisor de águas, foi acertado. E na contratação desses jogadores que foram dentro de um planejamento contratados, sem a questão da receita, sem ter receita. Você sabia que tinha despesa, mas não sabia que a receita ia virar realidade. Sim. Como de fato não virou. aconteceu, só o patrocínio do governo do estado, né, que acabou não dando para fazer tudo, né? Suporte, né? Então, o fato de ter feito uma pré-temporada como o Moto fez em Pinheiro foi um divisor de águas. E o acerto na contratação desses jogadores. O Moto acabou montando um bom time, né? O Moto montou um bom time, principalmente ali na parte ofensiva. Também destaco, na parte ofensiva que eu digo, o Ricardo Maranhão, o Val Barreto. Também destaco ali o meio-campo da equipe do Motoclube de São Luís. E principalmente a volta do Rodrigo Ramos, né? Porque o Rodrigo Ramos, ele traz consigo não apenas qualidade técnica. É um líder, liderança, né? E um líder positivo dentro de um grupo. É um líder positivo. E o cara tem cheiro de título, né? Isso, e é um cara que todo mundo gosta, é um cara agregador. Eu destaco também, como você bem lembrou, esta fase do Moto lá na cidade de Pinheiro. Passaram praticamente 20 dias na cidade de Pinheiro, o time do Motoclube de São Luís. E criou esse, vamos dizer, esse elo, né? O entrosamento, né? União. Deu liga o time do Moto, deu liga. Isso, não, exatamente, deu liga. O Moto quase é campeão invicto. Só não foi campeão invicto por causa dessa derrota aí no final contra a Imperatriz lá em Imperatriz. Foi o que mostra a excelente campanha do time nesse ano de 2018. O Marcinho também destacou, Juliano, que eu achei importante, como que o Moto se sentiu perseguido pela Federação Maranhense de Futebol. A começar pela tabela, né? Isso. Você destacou sempre aqui, dentro do campeonato estadual, antes até mesmo do campeonato começar, quando a gente olhou a tabela, quando você fez a análise da tabela e disse, olha, são 5 jogos. 5 jogos, 4 fora. 4 fora de casa. Isso. E depois é que o Moto joga em casa. Quer dizer, você tem 7 jogos para realizar, numa fase classificatória de um campeonato relâmpago de como 7 esse. jogos, né? 7 jogos para se classificar e você joga 4 fora e as 4 primeiras, né? Exatamente. Então foi extremamente prejudicado nesse ponto. O Marcinho destacou isso, também destacou a questão dos horários, aquele horário de 9h45, ele reclamou muito, disse, nossa torcida foi até ao estádio, mas poderia ter ido muito mais se fosse um horário mais adequado à realidade do nosso torcedor maranhense. Isso tem razão, né? E ele também tem razão, mas quem está de parabéns mesmo, Juliano, é o Marcinho, são os jogadores do Motoclube de São Luís, porque conseguiram um título, entre aspas, como a própria torcida está dizendo assim, contra tudo e contra todos. Eu não sou dessa ideia de falar de contra tudo e contra todos, mas pelo menos contra. Foi heróico, né? Foi heróico, mas pelo menos contra essa pataquada, eu vou dizer que é pataquada, da Federação Maranhense de Futebol, foi sim, e eles estão muito de parabéns, mas muito mesmo. E agora, o Moto vai para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Série D. Começa dia 22 deste mês, Marcinho contra a falou equipe disso. do Açu, Exato. do Rio Grande do Norte. O Moto vai buscar a classificação para a segunda fase da competição. Já anuncia alguns jogadores aí, em vez de falar o nome de Jonas Piu Piu, que pode surgir como novidade. Vai sair, né? Pode estar saindo do Cordino, Pode né? sair do Cordino e vir para a cidade de São Luís jogar com o Motoclube de São Luís. O Val Barreto continua. Para mim foi até um blefe, essa história vai sair, não vai. Ele acabou acertando, ficando no Motoclube de São Luís. É bom negócio. O Everlan continua. O Moto contrata alguns jogadores aí dentro das suas limitações orçamentárias, financeiras. Não né? pode viajar mais, né? Não tem mais espaço. É verdade, não tem. Mas tem um grupo, uma base boa para fazer uma boa campanha nessa Série D, né? O Moto perdeu, como você bem lembrou aí, o Bruno Menezes e o Jailson, né? Que 2 bons jogadores. Isso, que deram adeus à equipe do Motoclube. Val Barreto teve vamos dizer, aquele blefe, né? Vai para o Sampaio, vai para o Paysandu, acabou ficando, não foi para lugar nenhum. E ainda bem, eu acho que ele é importante para esse time do Moto. Agora, já imaginou um ataque com Jonas Piu Piu e Val Barreto? Vai dar muito o que falar. Isso, e ainda tem a possibilidade do Naô, né, que pode estar sendo o reforço do Motoclube de São Luís. Mas para ficar no banco, porque não vai jogar na frente do Val Barreto. Né? Mas precisa de um elenco, né? Isso, para o elenco precisa, é um campeonato muito difícil, Série D, nós sabemos aqui, principalmente aquela fase de mata-mata, que são vários mata-matas, ali a pressão é muito grande.
em cima do elenco. Eu, se fosse dirigente do Moto, também pegaria o Denilson, lateral direito, do Maranhão, e o Eloy, né? Que já foi para o Imperatriz. Exatamente, já ia dizer, o Eloy está praticamente, já está no Imperatriz. Não, já está no Imperatriz, já está confirmado. No Imperatriz, né? Temos aí o Valber, né? Que não sabemos o que é que será do Valber. Mas já teve no Moto e alguns problemas, né? Mas tem várias... O Maranhão Atlético Clube pode ser um espelho para vários jogadores, né? Vai ser uma porta para vários jogadores. Temos lá jogadores bons, Sandro Bacabal, né? Volante. Curuca também tá lá. O Giliardi, né, que você fala, a Joia Rara também tá lá. Aquele Marcelo, né, o atacante do Maranhão também. São possibilidades, né, que poderiam reforçar alguns times que vão jogar essa Série D. Jurinha, finalizando aqui a questão do Moto, o Moto anunciou a contratação do Diego Batata, né? Diego Batata está contratado e do zagueiro Ramon também está contratado para reforçar o Moto nessa disputa da Série D 2018. E tomara que seja uma disputa também gloriosa para o Papão do Norte. Só para finalizar, que eu já ia deixando passar aqui, o Moto estreia, né, no dia 22, como você bem lembrou, domingo, diante do Açu. 4 da tarde. Isso, 4 da tarde no estádio Edgarzão, certo? Depois do intervalo, vamos falar da estreia do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a Bolívia estreou vencendo um dos favoritos à vaga à Série A do futebol brasileiro no ano que vem, o Coritiba por 2-0. Segura aí que já a gente conta tudo sobre o jogo da Bolívia querida. Foi uma estreia sem torcida no estádio, porque o Sampaio cumpriu punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por o fato de alguns torcedores do ano passado terem já tirado objetos dentro de campo no jogo do Sampaio contra o Fortaleza pela Série C, que o Sampaio deixou para trás. Mas mesmo sem o torcedor, o Sampaio Corrêa fez uma grande atuação no Estádio Castelão e derrotou o Curitiba pelo placar de 2-0. Cadeiras vazias e o silêncio quebrado nos momentos de gols. E foi assim, Sampaio e Curitiba estrearam na Série B, com portões fechados para a torcida. Isso por conta de uma punição do STJD ao tricolor, feita ainda no ano passado. E durante os 2 tempos, o Sampaio foi o dono do jogo. E olha só, lá vem o William, arrancou e preferiu chutar direto. O Wilson segurou. O Marlon recebeu, deixou ficar do jeito que ele queria e por pouco não sai o primeiro gol tricolor. Enquanto isso, Curitiba só se defendia. E aos 43 minutos dessa primeira etapa, não conseguiu segurar mais. Boa jogada do Kaique e o Silva estava lá para completar. A arbitragem marcou o gol contra do Thalisson, mas o Silva disse que foi dele. Tive a oportunidade ali na jogada bonita do Kaique. Eu pude botar o pé, mas estão dizendo para mim que o juizão deu gol contra, eu não sei o que deu ainda, mas eu acho que o gol foi meu. Na segunda etapa teve susto para o tricolor logo no início. O zagueiro Maracás subiu para tirar e quase surpreende o goleiro Andrei. E o Andrei foi feliz nessa ligação direta para o Bruninho. O goleiro Wilson se atrapalhou e os jogadores do Sampaio pediram pênalti, mas o juiz deu apenas tiro de meta. Melhor em campo, o Sampaio merecia o segundo gol. E o João Paulo saiu do banco para servir bem o William. Sampaio 2-0. Na melhor chance do Curitiba, Thalisson cabeceou e parou no Andrei. Nos acréscimos, o Wellington Rato apareceu livre para chutar. Wilson salvou. Final de jogo, Sampaio 2, Curitiba 0. Teve um espaço para treinar aí esses dias. Graças a Deus a gente pôde pôr em prática tudo que a gente treinou. A gente sabia que a gente tinha que melhorar, né? A cobrança veio, a gente tinha que melhorar e foi na hora certa. Estreia do Sampaio na Série B e o jejum sem vitórias foi encerrado em grande estilo. A união do grupo, a determinação, a obediência tática, né? No primeiro tempo nós já poderíamos ter saído com um placar até um pouco maior pelas oportunidades. E a doação do grupo, aonde os jogadores assimilam o que a gente quer, né? A obediência tática sempre foi o diferencial. E vinham comentando muito que a gente não tinha uma equipe ofensiva. Quantas oportunidades a equipe não criou no jogo hoje? Eu assisti hoje Grêmio e Cruzeiro jogando em casa, jogando com as linhas baixas, e a gente não, alternando linha baixa, linha alta, e o time fez um grande jogo hoje. Ô Greg, bora. Foi uma boa atuação do Sampaio Corrêa e uma estreia, olha, que deixa um caminho do Sampaio de forma auspiciosa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. 2-0 diante do Coritiba, que
que tem 38 milhões de reais de cota de participação da Série B, nem compara, contra 6 milhões do Sampaio, né? É uma diferença enorme, né? Não tem nem comparação. Juninho, posso começar lamentando um fato? Pode, sim. Posso? Vou lamentar. Lamento o fato da torcida do Sampaio não estar no estádio Castelão, né? Porque ia poder ver uma excelente apresentação da Bolívia Querida. Mas não pôde, né? Devido àquele punição no STJD, a torcida do Sampaio quis jogar tudo na cabeça do Weber Roberto Lopes e foi punido, na minha opinião, justo. Foi justíssima a punição, o Sampaio esteve impedido, a torcida esteve impedida de estar no estádio Castelão para ver essa excelente apresentação do Sampaio. Eu vou até mais, vou me arriscar a dizer, Juninho, talvez a melhor apresentação do Sampaio nesse ano. Eu vou concordar com você. Foi a melhor exibição de um time que foi dono do jogo. Totalmente. Do primeiro ao último minuto. Eu me lembro do Andrei fazendo uma defesa. Uma cabeçada, uma cobrança de escanteio. E sem perigo, não foi? Sem perigo. Sem perigo. O Sampaio controlou completamente a equipe do Curitiba. Como eu não pude, né, assistir o jogo, estava acompanhando pelas televisões pagas, que a gente não podia entrar, né? Está acompanhando pelo Premier, televisões pagas, e o Sampaio Corrêa, de acordo até com a imprensa, Juninho, a imprensa de Curitiba foi muito elogiado e o Curitiba extremamente criticado, porque o Sampaio Corrêa dominou completamente a partida, mais posse de bola, mais oportunidade de gols, não deixou o Curitiba fazer praticamente nada. E, como você me lembrou, uma equipe que teve um orçamento violentíssimo, né? Muito Agora, grande. eu queria falar sobre esse jogo e dizer o que vi da partida entre Sampaio Corrêa e Curitiba. Vi, de fato, como você falou, a melhor exibição. O Sampaio teve outros 2 jogos bons, não mais do que isso, na temporada, contra o Paraná, mas longe da exibição que o Sampaio teve diante do Curitiba. Sim, Agora, é importante dizer ao telespectador e que fique bem claro em relação ao resultado do Sampaio Corrêa. Há analista de resultado e há analista que conhece e se aprofunda um pouco mais no futebol. Eu acho que esse pragmatismo em relação à análise do futebol precisa ser mudado. Você não deve analisar um resultado pelo ponto de vista de uma vitória, como também você não pode analisá-lo totalmente pelo ponto de vista de uma derrota. Penso eu. Também acho. Isso é uma característica profissional. O que acontece? O Sampaio não foi bem no Campeonato Maranhense, tanto é que nem chegou à semifinal da competição. O Sampaio vem bem na Copa do Nordeste, mas deixou escapar, na minha oportunidade, uma grande possibilidade de estar hoje na Copa do Brasil, porque devia ter ido além em relação ao jogo contra a Ponte Preta. Poderia. O que veio acontecendo com o Sampaio no Campeonato Maranhense, na Copa do Brasil, e o que foi diferente para a estreia no sábado? Vou tentar explicar aqui pelo meu ponto de vista e pelo prisma que tenho em relação ao jogo. O Sampaio vinha jogando em uma invenção do Francisco Diá no 3-6-1, onde o César Sampaio, volante, estava improvisado como lateral esquerdo. Fazia a defesa pelo lado esquerdo. Fazia a primeira linha de marcação pelo lado esquerdo para que o Kaique ou o Alisson, eles pudessem funcionar como meia e como ala. Quase ponta lá já, né? Lá na pelo frente. lado esquerdo. Verdade. Né? E o William, que começou o ano como centroavante, ele estava tendo que voltar para marcar dentro do sistema tático do Francisco Diá, no meio de campo. E isso, na maioria dos jogos, não deu certo. O Sampaio jogou um futebol burocrático, o Sampaio às vezes teve, de forma exacerbada, o medo de perder, que em alguns momentos foi maior do que a vontade de vencer. Isso é uma realidade. E no jogo de estreia da Série B, o que se viu foi uma mudança de conceito do técnico Francisco Diá. Mudança de conceito que resultou em uma mudança de formatação tática, Greg. Sim. De que maneira? O Sampaio atuou com 2 volantes, o Silva e o William Oliveira, tendo um pouco mais de liberdade para sair como homem surpresa, para chegar e encostar no ataque. 2 meias de ofício, o Danielzinho e o Marlon. E lá na frente, o Bruninho, que estreou ao lado do William, centralizado, como centroavante. O que aconteceu? O Sampaio, pela primeira vez, de maneira até com supremacia em campo total, o Sampaio comandou o meio-campo, o Sampaio propôs o jogo, o Sampaio foi muito diferente do Sampaio que a gente viu com dificuldade. Quantas vezes nós falamos aqui, você destacou, a dificuldade que o time tricolor tinha de propor jogo jogando em casa. O Sampaio tinha uma dificuldade que era quase crônica, né? Que jogava muito bem fora de casa, onde tinha que ser uma equipe reativa, né? Que você era provocado e aí o Sampaio reagia. E aqui em São Luís tinha muita dificuldade porque tinha
exatamente esse problema de propor o jogo. Isso, em propor, em criar, em de agredir mais o adversário, de fazer o Isso. adversário jogar mais no seu campo defensivo, Exatamente. entendeu? Mas com essa mudança tática, como você bem lembrou, de trazer o Bruninho e o Danielzinho para fazer armações de jogada. Marlon e o Danielzinho. O Marlon e o Bruninho jogou aberto pelo lado esquerdo. O Bruninho jogou na frente, pelo lado esquerdo. O William jogou centralizado, mas também com a possibilidade de sair muito da área. Inclusive, ele foi muito parabenizado, olha lá. O William, que é extremamente criticado pela torcida do Sampaio por perder algumas oportunidades de gol. Mas a crítica foi pertinente, Foi, porque a forma que ele vinha jogando não era essa que a televisão mostrou para todo o Brasil. Eu sei, Jurinha. Só que o William, ele nunca foi um cara centroavante. Ele não é centroavante. Ele está sendo improvisado como nessa função de centroavante, porque ele é um atacante, aquele famoso segundo atacante que hoje praticamente o time não tem mais, porque ou você hoje é centroavante ou atacante de lado, né? É verdade. E o William, ele é segundo atacante. Estava sendo improvisado. É o artilheiro do Sampaio. Mas toda vez que ele joga como centroavante, ele funciona. Ele dá certo. Você vê que ele perdeu 2 oportunidades chegando atrasado, mas o gol foi um oportunismo dele. De puro centroavante, uma jogada de puro camisa 9, camisa 9 autêntica. Ele fez o gol. Ficou visível a mudança de formatação tática do Sampaio Corrêa, de conceito do treinador Francisco Diá. Mudou. E é bom que a gente explique isso. O Diá, rapidinho, o Diá teve tempo para fazer 15 isso. dias. Exatamente. Aí tem mais duas questões que eu queria falar aqui. O Sampaio do Campeonato Estadual, que vinha jogando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, foi diferente do Sampaio já da Série B. Você sabe quanto era a folha? Até uma semana e meia atrás, Sei não, Sampaio, Gil. Quanto era? R$200 mil. Hoje está em R$380 mil. Porque teve essas contratações ali, né? Lógico. Esse aporte financeiro. Chegou aí. Danielzinho, chegou Bruninho. Tá chegando nessa terça-feira o Alvinho destaque da Série 2, o Carlão. Isso. Né? Chegaram uma série de jogadores. Muitos jogadores chegaram para poder qualificar esse grupo. A volta do Diego Silva também, importantíssimo jogador que está como opção hoje no banco. Isso. E tem um detalhe também que merece ser levado em consideração. Anote o que eu vou dizer aqui. O quê? Esse time do Curitiba não é o time daqui a mais 3, 4 rodadas. De maneira nenhuma. Não. Já foi demitido o treinador. Sim. Tá? Eles vão contratar mais. O time veio para cá, 16, 17 jogadores foram contratados de imediato. Isso, já e o Sampaio levou muito vantagem na arrumação do time. Teve esse 15 dias de treinamento faz uma enorme diferença. E ele trabalhou bem. O Sampaio teve esse período de intertemporada, que teve intenso trabalho do Francisco Diá. O Diá mostrou isso em campo. O Diá vinha sendo criticado muito, né? Vinha sendo criticado muito na imprensa. Ele teve até... Mas o questionamento... Merecido. Eu sei, Jurinho. O Diá terminou o jogo, é muito natural. Eu sou treinador disso, daquilo outro, já treinei. Por que não treinar esse time de Série B? E não sei o quê. Ele começou bem, mas é importante que ele pudesse também admitir que houve uma mudança. Claro, quem conhece futebol viu. Claro, teve uma mudança. Sampaio vinha jogando no 3-6-1. A postura tática do Sampaio foi totalmente alterada. Ele mesmo disse, hoje jogamos com 2 meias, jogamos com 2 atacantes, o Bruninho fez o lado esquerdo, nós jogamos com 2 meias. Agora tem um detalhe, que você conhece futebol e nós um pouquinho também, ele vai ter uma dor de cabeça agora gostosa. Boa. Porque ele vai ter com o meia Danielzinho, ele tem o Diego Silva, volante, para poder entrar no time. Ele vai ter o Carlão para entrar nesse time. Agora, eu senti vendo o jogo que o Marlon, a gente sabe que joga muito mais do que aquilo. Joga abaixo. Eu vi que o Danielzinho ofuscou em alguns momentos o brilho do Marlon. Porque os dois estavam praticamente batendo, jogando no mesmo lado de campo. Ele vai ter que reposicionar. Um pela direita, que pode ser o Danielzinho pelo lado esquerdo do Marlon, ou faz a inversão. Os dois não podem ficar na mesma linha. É verdade. O Marlon jogou um pouco abaixo da média dele, que é, na minha opinião, o melhor jogador do Sampaio, né? Inclusive no ano passado, esse começo de ano também, todo mundo da torcida do Sampaio elogia muito o Marlon. Você bem lembrou aqui, com as contratações, o Sampaio pode reformular esse meio campo aí. Na minha opinião, o William que veio do Madureira, que era do Vasco, foi o melhor jogador em campo desse jogo contra a equipe do Curitiba, o volante, estou falando do volante. E o William centroavante também jogou muito bem. Eu acredito, Julinho, que com a chegada desses novos jogadores, o meio-campo do Sampaio será reformulado, será formado por William e Diego Silva. A qualificação do grupo é uma coisa que a gente tem sentido, Não, necessária, precisava. Eu acho que será... O Campeonato Brasileiro de Série B é um campeonato de regularidade. São 38 rodadas. E você precisa de peça de reposição. A preocupação que eu tinha com o Sampaio no Campeonato Maranhense e na Copa do Nordeste era que os jogadores que entravam, eles eram muito, mas muito abaixo da qualidade técnica dos que eram titulares. Agora, a segunda
rodada da Série B, o Sampaio já sai, já joga em Campinas no próximo sábado, 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa, contra a equipe do Guarani. Pedreiro. E lá é um moço duro, né? Não, pedreiro. O Guarani, inclusive, foi campeão da Série A2 agora do Campeonato Paulista, né? É a equipe que subiu de divisão dentro do Campeonato Paulista, mais difíceis, né? Do Brasil. E o Sampaio vai pegar logo de cara essa equipe do Guarani, inclusive campeã brasileira, né? Então tem que lembrar isso aí da primeira divisão. É complicado, viu, Jurinho? Complicado. É verdade. O Sampaio vai jogar lá fora de casa, vem bem dessa vitória aqui em São Luís diante da equipe do Curitiba. Se, por exemplo, beliscar um empate lá, ou então arriscar uma vitória, aí já melhora muito a situação. E já vem uma maratona de novo pela frente, porque nesta quarta-feira o Sampaio estreia na pré-Copa do Nordeste de 2019, já valendo vaga para a fase de grupos no ano que vem. O Sampaio pega o River Atlético Clube, que foi vice-campeão piauiense, perdeu para o Altos de goleada. Joga contra o Sampaio à noite, no estádio Alberto Silva, nesta quarta-feira. Jogo de ida e o jogo de volta acontece dia 25, aqui em São Luís. Aqui em São Luís também à noite, né? É bom lembrar que... O Sampaio recebe R$100 mil para disputar essa pré-Copa do Nordeste, mais 500. 410, aí chega a 510 mil. Chega a 510 mil. Exatamente, se passar para a fase de grupos. E tem tudo para passar, Tem tudo para passar. O Sampaio tem tudo para passar. A equipe do Rio foi vice-campeã piauiense. O Jurinho acabou de falar aqui. Perdeu para o Altos. Perdeu para o Altos na final. O Sampaio Corrêa vem dessa vitória diante do Curitiba. Até se especulava muito, Jurinho. Aliás, antes de falar da especulação, eu queria fazer uma ponderação aqui. Eu não entendo como é que a Copa do Nordeste, a Liga do Nordeste, marca a pré-Copa do Nordeste no meio da Copa do Nordeste atual. Tem muita gente que veio me perguntar, agora como é que eles fazem a pré-Copa do Nordeste? Como é que eles conseguem, né? É inacreditável. Se a gente for analisar bem isso aqui, o torcedor, ninguém entendeu isso até agora. Deve ter sido um problema de calendário, né? Porque nesse ano, 2018, foi realizado logo no começo do ano, o Cordino, inclusive, disputou contra o 13, foi eliminado, né? Mas desse ano não. Agora, para de 2019, será disputado nesta quarta e na próxima quarta com um jogo decisivo aqui em São Luís. Agora o Sampaio tem que passar, né? Tem que passar, tem que passar porque é fundamental disputar ano que vem a Copa do Nordeste, para ter um calendário mais amplo, né? Para o orçamento e tecnicamente falando, uma competição que tem que demonstrar que vale qualidade. Muito a pena. Vale muito a pena, exatamente. Nós chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, canal 17. Sempre, é claro, contando com o carinho da sua enorme e espetacular audiência para todos nós que fazemos o esporte aqui na TV Assembleia. Lembrando que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 8 da noite e a reprise do Esporte em Debate na sua telinha, sempre às terças-feiras, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Gregório Dantas, os canais de interação para que o telespectador possa participar, sugerindo pauta, buscando reportagens e dando a sua opinião sobre o esporte. É verdade, Jurinho. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828 e o nosso WhatsApp, nossas redes sociais estão aqui embaixo da sua tela. Nosso programa vai estar completo na íntegra, bonitinho, para você curtir, comentar e compartilhar a partir de amanhã, né? Todo mundo pode falar seus comentários lá no Facebook, né? Curtir, compartilhar, né? E distribuir para o mundo. Distribuir. Ô Greg, obrigado pela participação de sempre, valeu, companheirismo. Juninho. Estamos juntos. Sempre, Juninho. Gente, um forte abraço e que bom essa parceria ter você aqui na TV Assembleia, o canal do Esporte Paraense. Forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.